Glória a Deus, aleluia. Para você, meu irmão, para você, minha irmã, em qualquer lugar do Brasil e no mundo, aqui fala o pastor Valdemir Martins. Eu sei que muitas pessoas me conhecem, principalmente aqui no estado de Goiás, como Deco Martins. Eu já trabalhei no rádio, na televisão, fiz Barra Pesada, Goiânia Urgente, Rádio K do Brasil. Já trabalhei, tive o privilégio de trabalhar com Jorge Cajuru, hoje senador da República, Jorge Cajuru. As minhas matérias eram vinculadas no Cidade Alerta. Nessa época o apresentador era José Luiz da Atena. Eu tive até o privilégio de estar ao vivo com o da Atena lá no Cidade Alerta. Você falar, o da Atena é seu amigo? Bom, se ele é meu amigo eu não sei. Eu sei que eu tenho por ele um carinho, um respeito, uma grande admiração. E para mim é um dos melhores jornalistas desse Brasil. Meu amigo Marcão, também, que está no SBT, aquele abraço. Isso para você conhecer um pouco da minha história, até vir a conversão, até você você está indo numa direção e você volta para aquela direção que Deus preparou você, que Deus, antes de você nascer, Deus já havia preparado seu caminho. Eu e você, nós não somos frutos de uma relação sexual, nós somos frutos de Deus. Antes mesmo de você nascer no ventre da sua mãe, Deus já havia feito você com as suas próprias mãos lá no ventre da sua mãe, tá? O homem, ele é um ser espiritual vivendo uma experiência carnal. Ele não é um ser carnal vivendo uma experiência espiritual. Não, já estamos apresentados. Você está na minha página. Vivemos o que pregamos. Porque não adianta você pregar e não viver, né? A palavra de Deus diz que tem que ser em espírito e em verdade. O Senhor está à procura, o Senhor que procura, não é você que procurou o Senhor que procurou você. Antes do mundo existir, Deus já te amava, Deus já sabia quem era você. E Deus, então, nesses meus 56 anos de idade, eu falo 56 porque já estamos no mês de julho, eu completo 56 agora no dia 28, então já me considero com 56 anos. Tive 36 anos de jornalismo. Como radialista, fui narrador esportivo também, em São Luís do Maranhão, porque eu sou de São Luís do Maranhão, mas já estou em Goiás há mais de 30 anos. Vamos deixar de conversa, vamos falar do que interessa. Livro de Atos, tá? Aí na sua casa, no seu carro, no escritório, aonde você estiver. Livro de Atos, capítulo de número 9. A Bíblia, antigamente, não é como hoje. Antigamente começava a se escrever embaixo e ia até o sol amanhecer, né? Depois a Bíblia, ela foi traduzida aí para capítulos, versículos. Isso facilitou bastante para nós que somos pastores, ministradores da palavra de Deus. Ficou muito bom para nós, né? Porque antigamente não era assim. Os salmos, Terrilim, todo mundo sabe que é um inário de Israel. Agora, uma coisa é Israel, a esposa de Deus. Ah, pastor, o senhor está blasfemando, o senhor está dizendo que Deus tem esposa? Não, quem está dizendo não sou eu. Quem está falando é o profeta Oséias. Muitas vezes você abre a sua boca e tenha cuidado com o que você vai falar, para não falar bobagem, para não falar besteira. Crente tem que ler Bíblia. Além de ler Bíblia, crente também tem que ler outros livros, tem que fazer teologia. Eu conheço uma igreja aí, a gente não vai dar nome aqui, e dizia que teologia era coisa do demônio. E hoje tem o maior curso de teologia dentro dessa igreja. Você vê como é que são as coisas? Você vê como é que são as coisas? Então a gente não deve abrir a boca para ficar falando bobagem por aí, ficar falando besteira por aí, sem antes estudar. Tem que estudar os mestrastes,
São os livros sagrados, história judaica, né? Por que Jesus, sendo judeu, falava aramaico? Por quê? Você já fez essa pergunta? Por que será que Jesus, sendo judeu, falava aramaico? Né? Por que não falava a língua da mãe dele, que era lá de Belém da Judéia, ou do pai, que era de Nazaré, ou o próprio judaico? Por que não falava? Você já imaginou isso? Então tem que estudar. Nós temos livros até sumerianos, né, para serem estudados. Mas a conversão de Paulo respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim que acaso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Esse aqui é Paulo. Paulo foi um dos maiores matadores de crentes, senhoras e senhores. É isso mesmo. Paulo era custoso, perigoso, quarto homem mais sábio do mundo. Mas, pastor Valdemir, como é que é essa história aí? Como é que Paulo era o quarto homem mais sábio do mundo? O primeiro homem mais sábio do mundo foi Jesus Cristo. O segundo homem mais sábio do mundo foi Salomão. O terceiro homem mais sábio do mundo foi Gamaliel. E o quarto homem, Saulo, depois de matar Estevão. É isso mesmo. Gamaliel foi o terceiro homem mais sábio do mundo. Todo mundo sabe, todo mundo conhece essa história. Só você não conhecia essa história? Você está dentro da igreja, você não sabia dessa história, que Saulo era o quarto, Paulo era o quarto homem mais sábio do mundo? Meu filho, o que você está fazendo aí dentro da igreja, meu filho? Tem que ler Bíblia. Crente que não lê Bíblia é complicado. Aí se transforma religioso. Aí religioso, Jesus Cristo está lá expulsando o demônio, né, daquele rapaz, está lá fazendo o surdo voltar a ver, o cego voltar a enxergar e o paralítico a andar. Aí o religioso está dizendo que Jesus tinha demônio, Beelzebu. Jesus fez 32 milagres em toda a sua vida aqui na sua vida terrena. Isso registrado na Bíblia, porque se fosse contar nos livros milagres que Jesus fez, não cabia em livro nenhum no mundo, meu irmão. Entendeu? Agora, o problema é que o religioso não estuda, o religioso não se aplica, o religioso não quer saber de Bíblia e começa a falar um monte de bobagem, um monte de besteira. Isso aí a gente nem dá ouvido, a gente só escuta, a gente não ouve. Porque tem uma diferença entre escutar e tem uma diferença entre ouvir. Então, Paulo respirando, a palavra está dizendo aqui, Paulo respirando ainda ameaças e morte. Eu quero que você entenda isso aqui. Ameaça e morte contra o povo de Deus. Jesus ressuscita, é recebido no céu com honra e com glória. Um dia nós vamos falar sobre isso. Desce ao inferno para pregar. Você já imaginou o que é a descida de Jesus no inferno? Um dia desse eu quero explicar para você, porque tem muitas vezes que não explicam para você como é que foi a coisa lá, né? De que forma que foi a coisa, de forma que ele desceu, como ele foi recepcionado no inferno, porque ele é Deus de vivos e ele é Deus de mortos. Ele é Deus de anjos, serafins, querubins e outros seres, e Deus também de demônios. Satanás, quando vê Jesus Cristo, tem que se ajoelhar e chamá-lo de Senhor e respeitar o Cristo. Mas muitas vezes nós que somos crentes não queremos respeitar o Cristo. Muitas vezes nós que somos crentes queremos ainda respirar ameaças e morte contra o seu povo. E Paulo era perigosíssimo. Foi ele que matou Estevão. Para você que não sabe, para você que ainda não estudou, procure estudar, procure saber, procure os livros históricos, porque não é porque não está na Bíblia que não é verdade.
né? O próprio Jesus falou, olha, se fosse escrever tudo que eu fiz, não caberia em livros nenhum no mundo, teria que pegar todos os livros do mundo, trazer todos os livros do céu, e ainda não caberia. Você vê a grandeza desse Deus poderoso, desse Deus santo que você serve. Meu filho, Deus que está contigo é Deus que fez o sol, fez a lua, fez o mar, é Deus que fez Lázaro depois de 4 dias. Depois eu quero falar sobre esses 4 dias aqui, ó. 4 dias depois de morto, ressuscitar. E Paulo sai na cabeça, vou matar mais crente, vou bater em crente, vou arrebentar com crente, vou descer o porrete, vou descer o pau, vai nada. Estão pensando assim também com você, ó, vou arrebentar aquele crente lá, sabe? Eu vou fazer aqui uma armação aqui, esse crente vai perder o emprego, eu vou humilhar ele. Meu filho, ó, é fria, sai fora, pula fora desse pensamento enquanto você está vivo, porque uma coisa é Paulo, que Jesus tem para ele um ministério que Pedro não quis, outra coisa é eu, outra coisa é você. Não pense que a história de Paulo é a mesma história sua, é a mesma história minha. Cada história é uma história. Deus trata com cada um de uma forma diferente. Até mesmo porque você, meu filho, você vive no tempo, presente, passado e futuro. E Deus vive na eternidade. Então você já pensou, Deus já sabe disso, ó, há muito tempo. Aí você fala, vou humilhar aquele crente, vou bater naquele crente, vou sair denegrindo a vida daquele crente. Quem vai ser denegrido, quem vai ser humilhado, quem pode morrer é você. Então Saulo vai lá nos principais das sinagogas. Naquela época, o principal deles era Caifás. Recebeu cartas para ir para Damasco, me perdoe. E vai para Damasco, todo bonitão, em cima de um cavalo branco, né, todo adornado aquele cavalo branco. Vai ali o 4º homem mais sábio do mundo para prender crente, para matar crente, que Paulo era assassino cruel, sabe? Assassino cruel, matador de crente. Paulo foi um homem que morreu 3 vezes. Depois eu quero explicar isso para você. Paulo morreu 3 vezes, por 2 vezes Jesus ressuscitou, e na 3ª vez está na glória hoje, como nosso irmão. Então ele sai, né, montado no seu cavalo branco. Jesus, quando entrou em Jerusalém, que todo mundo começou a falar, Hosana, Hosana, viva o rei, Jesus montou no jumentinho, e Paulo está no cavalão, bonitão lá, vou matar crente, vou matar crente, vou matar crente, vou matar crente. Aí o homem do jumentinho derrubou o homem do cavalo branco, porque tem coisa que o rei dos reis vem resolver pessoalmente. Quando a igreja dele está em perigo, ele não manda Gabriel, Miguel, não, é ele que vem resolver. Você é noiva do Cristo. Tem coisas que ele vem resolver pessoalmente, ainda mais quando a sua vida está em perigo. Sabe por quê? Porque ele é o príncipe da paz. Ele veio para trazer foi vida, e vida em abundância. E Paulo, né? Eu não sei o que deu na cabeça dele lá, ele estava endemoniado, né? Satanás achava que Paulo era dele, Satanás dando risada, isso é do meu aí, ó, matador de crente. Isso é do meu aí, ó, matou Estevão, né? Esse é do meu. Mesmo sendo cunhado de Estevão, ele matou Estevão, porque Paulo era cunhado de Estevão. Depois eu vou explicar melhor essa história aí para você. Aí Paulo acaba matando Estevão, né? Porque havia uma disputa entre Paulo e Estevão, depois que Gamaliel foi convertido. Você sabe quem converteu Gamaliel? Você sabe quem foi que o Espírito Santo de Deus usou para converter o homem mais sábio do mundo? Usou Pedro. Um pescador foi usado para a conversão do homem mais sábio do mundo naquela época. Ei, Jesus cheiroso, rapaz. Jesus é muito lindo. Meu filho, não brinque com Jesus. Meu filho, não tem essa história de comando com Jesus, não. Comando pode matar a mim. Comando
pode matar você, mas matar Jesus, assustar Jesus, deixar Jesus com medo, não tem comando nenhum, nem o comando do céu, porque Jesus comanda tudo. Jesus é dono de tudo. A palavra diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo andava com Deus, e tudo que foi feito através do verbo, e nada do que se foi feito, não seria feito se ele não existisse. Então tudo é de Jesus, tudo é de Jesus. Tem crente bobo aí achando que Jesus é dele. Jesus não é propriedade de ninguém. Pelo contrário, é dono de tudo. Então Saulo sai para Damasco, ele e uma comitiva. No meio do caminho, meu amigo, no meio do caminho, meu amigo, Jesus aparece. E Jesus aparece só falando, né? Ele viu aquela luz, aquele brilho, ele entrou e ele ficou apavorado. Cadê o machão? Cadê o machão, o matador de crente? Hein? Cadê o matador de crente? Cadê aquele que pegou as cartas, agora está com medo, caiu do cavalo? Ô meu filho, você vai cair do cavalo. Não fica perseguindo crente, não. Não fica perseguindo a igreja, não. Aquele pastorzinho que põe a Bíblia debaixo do braço. Não fica perseguindo aquela irmãzinha de oração, não. Do reteté de Jesus, como diz o pastor Marcos Feliciano, meu amigo. Não faz isso não, meu filho, que você vai se dar mal. Toda vez que a noiva de Cristo está em perigo de morte, ele não manda anjo, não. Ele vem e desce para resolver o problema da noiva dele, que ele morreu pela noiva dele. Imaginou, você é noivo. De repente você é noiva aí, uma varoa. Crente gosta de gira, negócio de varoa, né, cara? De repente você é noiva aí, uma mina. E aí está sabendo que ela está em perigo. Aí você vai mandar alguém lá resolver o problema, que vai resolver é você. A mesma coisa é Jesus, foi ele que veio resolver. Ô Saulo, já vem chamando ele de Saulo. Saulo, por que tu me persegues? Agora, por que Jesus chamou ele de Saulo? Por que Jesus chamou ele de Saulo? Era porque Saulo tinha 3 cidadanias. Tinha cidadania romana, grega e tinha cidadania judaica. Era judeu, tinha cidadania grega, era grego e era também romano. Tanto é que tem você que lê Bíblia, você sabe que muitas vezes ele apelou para a corte de Roma, né? Aí você pode apelar para onde você quiser, para a corte de Roma, para a corte grega, para a corte judaica, só quem pode livrar você é Jesus. E depois que Jesus fala, acabou. Porque o importante aqui é a palavra. Palavra de Jesus, Jesus falou, pronto, acabou. Satanás não entra pelo meio, Beelzebul não entra pelo meio, Chico Mulambo, não sei o que tem, pai chiqueiro, ninguém entra no meio. Jesus falou, acabou. Falou, tá falado, vai se cumprir. Pode demorar, tá? Então, Saulo, por que tu me persegues? Por quê? Porque Jesus era da tribo de Judá e Saulo era da tribo dos benjamitas. Não esqueça que o primeiro rei Saul, era benjamita, da tribo de Benjamim. Um homem alto, bonito, forte, charmoso e tal, e achava que podia fazer o que quisesse. Não é assim com Deus. Tem coisa que é do seu jeito, meu irmão. Ô meu filho, estou falando com você. Tem coisa que é do seu jeito, agora tem coisa que é do jeito de Deus. Tem coisa que vai funcionar do seu jeito, agora tem coisa que vai funcionar do jeito de Deus. É como Deus quer, não é como você quer, tá? O que manda aqui é palavra. Ah, pastor, eu quero que você prove. No próximo vídeo nós vamos falar desta palavra tremenda. Do que Jesus fez só com a sua palavra. Ele não fez nem um milagre, mas só com a palavra uma cidade inteira se converteu. Então Saulo, como era da tribo de Benjamim, estava perseguindo Jesus, que era da tribo de Davi, não era da tribo de Judá. Assim como Saul perseguiu Davi, Saulo estava perseguindo Jesus. Saulo significa o escolhido, vaso nobre. Olha que coisa bonita, né, rapaz? O escolhido. Jesus falou, esse homem para mim é como um vaso escolhido, né? Saulo. E Paulo
significa o menor, o pequeno, humildezinho. Esse Jesus é maravilhoso. A primeira coisa que Jesus tirou dele foi a visão. Ele ficou cego, caiu no chão, sem saber o que estava acontecendo. Jesus, pois é, Saulo, tu está me perseguindo, porque é o seguinte, quando você persegue um crente, você está perseguindo Jesus, a noiva. E aí, meus irmãos, abre o olho, abre o olho, meu filho, porque o pau quebra lá em cima, mas quebra, ainda mais quando chega o guardião lá em cima e fala, estão perseguindo a tua noiva. Aí o noivo se levanta, porque Jesus veio foi para matar ele. Mas essa misericórdia de Jesus, esse coração de Jesus, quem consegue compreender Jesus? Jesus é tão precioso que tudo que ele fala, tudo que ele diz, tudo que ele faz é muito além daquilo que eu e você, que nós conseguimos pelo menos imaginar, pensar, sonhar. Jesus veio para matar ele, para arregaçar, para arrebentar, porque é assim, toda vez que você trama contra um crente, contra a igreja, ele fica por aí falando do Malafaia, fica por aí falando do Edir Macedo, fica por aí falando do Marcos Feliciano. Olha, esses caras aí são homens de Deus, quem trata com eles é Deus que trata com eles, fica se metendo aí não, com essa língua sua, desse lingão seu aí de borracha aí não, falando mal de crente, não, meu filho, você vai estar mal, porque o pau quebra e é brasa, é fogo consumidor, e Jesus veio para moer ele, mas, como sempre, Jesus nos dá a segunda chance, como deu para mim, como pode dar para você, como já deu para você a segunda chance, da gente se arrepender, da gente tomar juízo, um pouquinho de juízo, botar juízo na cabeça e falar, olha, nem o diabo conseguiu vencer ele, com todos os seus demônios. Agora você imagina você, com essa sua teima, que Jesus está dizendo, cara, larga essa mulher aí, que essa mulher não é tua. Uma hora dessa, o marido dessa mulher aí, dá umas facadas em você, dá uns tiros em você, faz uma armação, larga esse negócio, volta para tua mulher, entendeu? Volta para tua mulher, volta para os teus princípios santos, né? E você continua teimando com Jesus. Não, o negócio aqui é bom e tá. Comer o pão escondido é muito melhor do que eu comer o pão na presença. Aí numa dessa você se ferra, numa dessa você se lasca, numa dessa você morre, meu filho. Então presta atenção. Saulo, perseguidor, agora vai ser transformado em perseguido. E Jesus ainda disse para ele, falou, um vaso para mim precioso, porém compete que sofra muito por causa da minha palavra, por causa do meu evangelho. Quem está falando isso é Jesus, não é Pedrão não, está falando isso não é João, não é Tiago, não é Filipe, não é Lucas, que está falando isso aqui é Jesus. Eu gosto muito quando Paulo está falando, porque eu sei que está falando inspirado pelo Espírito Santo. Mas quando Jesus fala, Jesus é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus. Aí a coisa muda de figura. Jesus está falando que ele vai sofrer, e vai sofrer, e vai sofrer. Você sabe como foi que Paulo morreu? Esquartejaram ele, pegaram todas as partes do seu corpo, espalharam em toda a Roma para dar o quê? Para dar exemplo. Foi preso, chicoteado, né? Apanhou na cara, foi cuspido, né? Morreu a primeira vez, Jesus ressuscitou, morreu a segunda, Jesus ressuscitou, e na terceira foi para a glória. Mas pastor, onde é que está isso? Já que está isso na Bíblia? Meu filho, vai ler Bíblia. Não estou aqui para conversa fiada, não. Você quer tudo mastigado, quer tudo na boquinha, por isso que a sua vida está aí, ó. É por isso que você não cresce. É por isso que você abre a igreja, só tem 2, 3 pessoas lá dentro. Por que você não tem conhecimento, né? Como é que você vai construir uma casa sem conhecimento? A casa vai cair e vai matar quem está lá dentro. Então, meu amigo, minha amiga, procure uma igreja onde o pastor tenha conhecimento, onde o pastor goste de conhecimento, de ler, né? Porque Jesus era um homem culto, era um homem sábio, Jesus estudou muito. Uma hora dessa nós vamos falar sobre isso. Paulo cai,
sem entender nada do que está acontecendo, é levado até um local, uma rua chamada Direita, e Jesus manda chamar um dos seus discípulos, né? Manda chamar Ananias. Cara, Ananias, não, venha cá, rapaz, quem está chamando sou eu, Jesus, porque ordens de Jesus é ordem de Jesus, tem que ser cumprida. Pois não, mestre, você vai numa rua chamada Direita, lá você vai encontrar na casa de um certo Simão, um homem que está orando. Eu quero que você ore com ele para devolver a ele a visão. Olha que coração, bondade de Jesus. Jesus podia mandar Ananias lá com uma espada, uma faca de ponta, fala, pega aquele cara lá, já que ele está cego nele, e mata aquele cara lá, mata aquele vagabundo lá que está querendo acabar com uma igreja. Mas Jesus, o Cordeiro é tremendo, o Cordeiro eu amo Jesus, cheiroso. Olha, pode ser a mulher mais linda do mundo, um perfume francês, inglês, javanês, não chega aos pés do perfume da rosa de Saron. Ei, Jesus cheiroso. Jesus é cheiroso demais. Né? Lindo demais. Jesus poderia ter feito isso. Mas Jesus fala, olha o coração, põe a mão, ora, para que ele recupere a visão. Palavra sai da boca de Jesus, já está chegando lá em Paulo. Que palavra de Deus não é que nem palavra de muita gente por aí, que faz curva, né? Eu tinha um pastor aqui, tem um pastor aqui em Goiânia, a gente não dá nome porque Jesus não envergonha, né? Não dá nome. Tanto é que ele fala na palavra do bom samaritano que um certo sacerdote, não deu o nome do sacerdote, não deu o nome do levita, não deu o nome de ninguém. Jesus tem ética. Quem não tem ética é Satanás. Satanás não tem ética. Satanás chega derrubando e acabou e pronto, e vai entrando e pula o curral e pega as ovelhas e sacrifica e corta e leva lã e come a carne e não está nem aí. Não, Jesus não. Jesus vai à procura da ovelha, a ovelha dá um sinalzinho, um sinalzinho, Jesus está ouvindo, clamando, né? Isso aqui é a ovelha clamando. E aí Jesus vai lá, pega a ovelha, pega a bichinha, tira os carrapichos, carrapato, a perninha está machucada, cura e traz de volta para o aprisco. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Agora Satanás não. Satanás ele chega para arrebentar a sua família, né? Para arrebentar com seu filho, arrebentar com sua filha, arrebentar com sua mulher, arrebentar com você. E parece que você gosta mais de Satanás do que gosta de Jesus. Jesus não. Jesus tem um certo homem aí, né? Que é um vaso precioso, né? Saulo vai lá, impõe as mãos, ele está orando, está arrependido. Olha o que um coração arrependido não faz, gente. O coração arrependido muda a posição de Deus a meu respeito, muda a posição de Deus ao seu respeito. Um coração arrependido. Olha, naquele instante ali, Paulo ficou arrependido. Mesmo Jesus chamando ele de Saulo, ele nem queria. Falou, não, Senhor, não diga que eu sou escolhido, não diga que eu sou especial. Paulo se jogou lá embaixo. Eu não sou ninguém, Senhor. Senhor, tem até vergonha, Senhor, de tudo que eu fiz. Se humilhou diante de Jesus. Quando a gente se humilha diante de Jesus, quanto mais a gente desce diante de Deus, mais Deus te levanta. Você quer crescer? Você sabe qual é o segredo do crescimento? Humilhação, mas diante de Deus. Não estou falando para você se humilhar diante do seu vizinho, diante do seu patrão, não. Diante de homem, a cabeça erguida, porque você é noiva. Agora, diante de Jesus, a gente baixa a cabeça, a gente se humilha, e Jesus vem e põe você lá em cima. Porque a palavra diz que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha, Jesus enaltece. E Paulo, então, começa aí o seu ministério. Já começou o seu ministério aí. Depois que Ananias foi lá, orou com ele, ele recuperou a visão. E aí ele já chama Ananias de meu irmão Ananias. Ananias comigo com medo, porque o homem era o cross. O homem era violento, o homem era matador, não era brincadeira não. Entendeu? Ananias já ficou assim meio desconfiado, mas aí vem o Espírito de Deus, que é o Espírito apaziguador, que é o Espírito que dá paz. Meu irmão, minha irmã, eu sei que aí na sua casa não está fácil. Eu sei que não está fácil. Eu sei que você está tendo trabalho com o seu filho que é drogado.
Eu sei que você está tendo trabalho com a sua filha que está na prostituição. Eu sei que você está tendo trabalho aí com o seu esposo ou com a sua esposa, né? Que ainda não entendeu o que é família, que ainda não entendeu o que é ser mãe. Eu sei que muitas vezes você também, mulher, né, está tendo trabalho com o seu marido, o cara está chegando bêbado, o cara está metendo chifre em você, porque aqui a gente fala a verdade, né? Aqui eu não vou ficar com tico-tico no fubá, com nhenhenhen, com tchu-tchu-tchu, não, é verdade, o cara está empurrando o chifre na senhora, às vezes até com a vizinha, a senhora soube, está magoada, é a vontade que a senhora tem de matar esse cara, mas não faça isso, não. Bota o joelho no chão, clame seu noivo, que Jesus sabe de todas as coisas. No final, quem vai ser envergonhado é ele. Presta atenção no que eu estou dizendo para a senhora. Isso se Jesus não levar. É que se começar a dar muito trabalho aí, atrapalhar o seu ministério, Jesus leva. Jesus leva. Ah, mas Jesus tem um pastor aí que fala aí que mas vivemos no tempo da graça, e na graça pode tudo. Pode tudo o quê? Na graça pode roubar? Agora, porque eu estou na graça, eu posso me prostituir. Agora, porque eu estou na graça, eu posso assaltar, traficar, fazer fazer tudo que eu quero. Não, a graça, inclusive, na graça, a coisa é mais difícil. Porque na lei